Vamos mergulhar agora numa história que é, nossa, super poderosa. É sobre sobrevivência, sobre sabedoria e sobre destino. Tudo lá em Gênesis, capítulo 47. É um drama humano muito, muito intenso e com lições que, caramba, ecoam até hoje. Pensa só nessa situação. Chegar num lugar que não é seu, sem comida, sem esperança e na dependência total de outra pessoa. Pois é, era exatamente assim que a família de Jacó se encontrava ao pisar no Egito. Depois de uma jornada longa, difícil, o futuro deles era uma grande interrogação. Vamos ver o que rola a partir daqui. Então, o primeiro ato dessa história, a chegada. José tem essa missão super delicada de apresentar à família dele, um grupo de pastores estrangeiros, para o manda-chuva do Egito, o faraó. E olha, nada, absolutamente nada estava garantido para eles. Aqui a tensão tá no ar, sabe? E José, muito esperto, age de forma estratégica. Ele não leva a família inteira de uma vez, não. Ele escolhe 5 irmãos a dedo, porque a primeira impressão era crucial. É bom lembrar que, para os egípcios, pastores eram meio vistos com desconfiança. Eram associados a nômades, então, qualquer passo em falso poderia ser o fim. E aí, quando o faraó pergunta qual é a deles, a resposta é simples, humilde e, o mais importante, honesta. Eles não tentam fingir ser algo que não são, eles se apegam à identidade deles. E essa verdade, essa simplicidade toda é o que vira o jogo completamente. E agora, vem a reação do faraó. E olha, ninguém esperava por isso. Em vez de desprezo, o que ele demonstra é um ato de confiança e uma generosidade, assim, impressionante. A gente precisa entender o tamanho do que o faraó fez. Não foi um favorzinho, sabe? Ele não deu um pedacinho de terra qualquer lá no fundo. Não. Por confiar totalmente em José, ele dá para a família dele simplesmente a melhor terra de todo o Egito. Essa terra era Gósen. E o ponto aqui é o seguinte, Gósen não era só um lugar para eles não morrerem de fome. Era muito mais que isso. Era um porto seguro, uma espécie de incubadora onde a família podia crescer, se multiplicar, protegida da fome que estava acabando com o resto do mundo. Ali se tornou a base para o futuro deles. Agora a gente tem uma mudança de cena. E que cena! É um dos encontros mais marcantes de toda essa narrativa. José leva seu pai, Jacó, já bem velhinho, para conhecer simplesmente o homem mais poderoso do mundo na época. E o que acontece ali é uma inversão de papéis inacreditável. Em vez de se curvar com medo, aquele patriarca humilde, ou um estrangeiro, assume uma posição de autoridade espiritual e abençoa o faraó, o rei todo-poderoso. É de arrepiar, sério. A resposta de Jacó é tão sincera. Ele não se vangloria da idade. Ele olha para trás e reflete sobre uma vida de muita luta, de muita perseverança. E ainda assim, ali estava ele, testemunhando o cumprimento de uma promessa bem diante dos seus olhos. Ok, enquanto a família de Jacó está lá segura em Gósen, do lado de fora, a coisa fica feia. A crise da fome piora muito e a situação se torna devastadora para todo o resto. E aqui a gente vê uma escadinha trágica de como a fome foi tirando tudo das pessoas. Primeiro, acaba o dinheiro. Gastam tudo com comida. Quando isso acaba, passo 2, eles trocam seus animais. Depois, passo 3, entregam suas terras. E por fim, o passo 4, a própria liberdade. No meio desse caos todo, a administração de José foi o que garantiu a sobrevivência e a ordem. E é aqui que a gente chega no ponto central dessa narrativa. Um contraste absurdo. Prosperidade bem no meio do caos. Vamos colocar lado a lado esses dois destinos que se desenrolaram de forma tão diferente. A imagem aqui fala por si só. De um lado da comparação, no resto do Egito a gente tem o quê? Desespero, fome, perda de tudo. Do outro lado, em Gósen, a história é outra. Sobrevivência, provisão. Eles não estão só se virando, eles estão prosperando, crescendo em número. É uma imagem muito forte do que é a provisão no meio da escassez. A história dá um salto de 17 anos. Jacó viveu uma vida longa e plena no Egito, mas agora ele sente que seus dias estão chegando ao fim. E com isso, vem um último e solene pedido. E não é um pedido qualquer, do tipo, se der, faz isso para mim. Não, a seriedade com que ele faz, exigindo um juramento, mostra o quanto ele ainda estava ligado à sua fé, à sua identidade e à promessa que Deus tinha feito aos seus antepassados. E aqui está o pedido. Apesar de toda a segurança e prosperidade do Egito, o coração de Jacó não estava lá. Ele sabia com certeza absoluta
que a promessa final de Deus não era no conforto do Egito, mas sim na terra prometida de Canaã. Então, o que a gente tira de tudo isso? Bom, algumas lições bem claras, né? Primeiro, a importância da pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Segundo, que a ajuda, a provisão, pode vir de onde a gente menos espera. E por último, que a fé em promessas futuras dá uma outra perspectiva, seja em tempos difíceis ou até mesmo em tempos de conforto. Mas calma, a história não acaba aqui não. Tem mais. No próximo capítulo, na hora que Jacó está lá, no leito de morte para abençoar os filhos de José, acontece uma coisa que ninguém mesmo, estava esperando. A maior bênção deveria ir para o mais velho, certo? Era tradição. Mas Jacó cruza os braços e dá a bênção principal para o filho mais novo. Por quê? Por que ele faria uma coisa dessas? Essa reviravolta deixa uma pergunta fascinante no ar sobre como os planos divinos muitas vezes subvertem completamente as nossas expectativas humanas.